Oi, gente, que alegria poder chegar até você para apresentar uma mensagem da Palavra de Deus. Na verdade, a mensagem que você vai assistir agora, ela foi pregada em um dos nossos cultos na Igreja do Evangelho Quadrangular do bairro Jardins, em Aracaju, no estado de Sergipe. E você é muito bem-vindo a esta nossa programação, independente do seu credo religioso, seja você crente, católico, espírita, ou você que não tem nenhuma religião. O que importa é que você separe alguns minutos para ouvir da palavra de Deus. E é esta palavra que pode transformar a vida de todo aquele que crê, de todo aquele que permite esta ação do Espírito Santo em suas vidas. Se você quiser adquirir esta mensagem, ela pode chegar aí na sua casa a partir do momento que você entra em contato com a gente. Você pode telefonar para o número que está aparecendo no seu vídeo, ou então entrar em contato através do e-mail, e com muito prazer nós estaremos tendo esse contato com você, fazendo esta mensagem chegar aí e abençoar a sua vida e toda a sua família, em nome de Jesus. Vamos, portanto, assistir essa mensagem, que na verdade ela é a mensagem de um dos nossos cultos. Às quintas-feiras nós temos 3 cultos. Aos domingos são 4 cultos. Portanto, as imagens que você vai assistir, ela corresponde a um dos nossos cultos. Vai ser um prazer um dia recebê-lo aqui conosco. No final da mensagem eu volto para o nosso momento de oração. Até lá. Glória a Deus, aleluia. Reparte aquilo que você está sentindo com quem está perto de você, do jeito que você achar melhor, com um aperto de mão, com o seu abraço, com uma palavra. Glória a Deus, aleluia. Digam comigo, mas em todas estas coisas, bem forte, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém. Amém. Graças a Deus. Podem se assentar. Quem não estava aqui a semana passada, levante sua mão, por favor. Tá bom. Semana passada, nós iniciamos uma série de mensagens com este tema, vitória máxima. A proposta dessa sequência de mensagens é chamar a nossa atenção para algo que Deus tem e quer para nós, que vivamos uma vida de vitória em todas as áreas, e que seja uma vitória máxima. A proposta é de que sejamos inconformados, não mal agradecidos. Uma coisa é muito diferente da outra. Ser inconformado não é a mesma coisa que ser mal agradecido. Ser inconformado
quer dizer que nós podemos e devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Mas se conhecemos Deus, sabemos que Ele tem muito mais para nos dar, e é isso que nós queremos buscar em nome de Jesus. Vitória máxima, vida plena, vida abundante, ousadia em viver, no nome de Jesus. Foi com essa proposta que nós começamos esta série de mensagens. A semana passada, uma das coisas que talvez mais tenha marcado os irmãos, foi quando eu dei um exemplo muito simples, sobre termos celulares, de última geração, mas não usamos todos os aplicativos, usamos dos nossos celulares apenas o básico. E eu disse que a vida de muitas pessoas é comparado a isso. Deus nos deu diversos aplicativos na nossa vida e nós estamos usando também só o básico. Da mesma forma que muitas pessoas usam o celular de última geração apenas para ligar, receber, enviar mensagem, receber mensagem, na vida muitos também estão vivendo de uma forma bem básica. E eu até disse, amanhã pela manhã a pessoa se acorda, vai para o trabalho, almoça no mesmo lugar, volta para o trabalho, depois do trabalho vem para casa, assiste o mesmo programa, o mesmo jornal, no mesmo canal, às vezes até são as mesmas notícias, não é? Nem nisso às vezes tem novidade, vai dormir, eu até brinquei, com o mesmo pijama de sempre, não é isso? Do mesmo lado da cama, com o mesmo travesseiro, na mesma posição, do mesmo jeito. E no outro dia acorda pela manhã e começa tudo de novo, sem entender que Deus tem muito mais para fazer na sua vida. Ou seja, eu disse assim, use todos os aplicativos. Hoje, eu quero dar continuidade a essa conversa, e ao mesmo tempo já pedindo a você mais uma vez, tenha paciência, nós não vamos terminar hoje, não dá para acabar hoje, e principalmente hoje, o assunto vai ficar pela metade. É desagradável até para mim que estou ensinando, que estou pregando, imagine para você. Então tenha paciência, e trabalhe o resto desta semana até a próxima quinta, com aquilo que você vai receber hoje. Porque quinta-feira vem mais, no nome de Jesus. E eu tenho pedido a Deus, inclusive para mim, que Ele me dê essa paciência. Até porque vocês não podem ficar aqui até amanhã por volta do meio-dia, tá? Não? Então tem que ser assim, a conta gota. Tá certo? Amém? Então tenha paciência e receba essa palavra como instrução para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, hoje eu quero falar sobre esse versículo, começa com esse versículo, Mateus capítulo 6, no versículo 26, são palavras do próprio Jesus. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quando eu leio isso, eu tenho que parar para pensar no que Jesus está falando. E quando ele diz que o Pai Celestial alimenta as árvores, que ideia eu tenho que ter disso? Será que eu vou ter que entender Deus enchendo a mão de alpiste, de sementes, e entregando no bico de cada um dos pássaros que existe na face da terra? Porque está dizendo ali que o Pai Celestial as alimenta. Na verdade, quando diz que o Pai as alimenta, quer dizer dos recursos que Ele concedeu a elas para se alimentarem, e não de que Ele vai colocar esse alimento no bico de cada uma das árvores, ou das aves. Isso quer dizer, gente, que a gente precisa olhar melhor de que forma então o Senhor alimenta essas aves. E eu fui ler um pouco a respeito de pássaros,
E eu descobri algumas coisas que para mim foram muito interessantes para entender esse versículo. Tem um pássaro chamado arco-íris australiano. Ele é do tamanho de um beija-flor. E o alimento predileto dele são as abelhas. Mas sabe o que ele faz? Ele consegue abocanhar a abelha de um jeito que ela não consegue ferroá-lo. Ele leva para o seu ninho e com o seu bico ele arranca o ferrão da abelha. Consequentemente, ele está arrancando o veneno. E aí ele come essa abelha de uma bocada só. Quem foi que ensinou para esse pássaro fazer isso? Será que foi a mãe pássaro que falou: meu filhote, quando você estiver grandinho, você vai pegar uma abelha, você pega por esse lado aqui, porque ali tem ferrão e ali tem veneno? Não, foi Deus que colocou esta habilidade naquele pássaro para ele poder se alimentar. Uma outra coisa sobre pássaros é que eles não têm dente. Como é que eles fazem então com o alimento? Antes do estômagozinho deles, eles têm a moela. E a moela serve para triturar o alimento antes que ela vá para o seu estômago. Então o alimento é triturado pela moela do pássaro. Mais interessante ainda é que muitos pássaros, eles engolem várias pedrinhas. E estas pedrinhas ficam armazenadas na sua moela para ajudar a triturar o alimento. Você já pensou? Quem foi que ensinou isso para o pássaro? Deixe-me agora pegar umas pedrinhas para deixar na minha moela, porque assim vai ficar mais fácil de eu triturar os alimentos. Não. Quem foi que deu essa habilidade ao pássaro para fazer isso? Deus. Ele criou aquele bichinho e colocou dentro daquele bichinho essa condição. Já está nele isso. Ninguém precisa ensinar. É a forma que ele tem de se alimentar. Então veja, o Pai Celestial as alimenta. Colocando alimento no bico dela? Não. Dando a ela condições de se alimentar. Aí eu não me contive e fui atrás de outros animaizinhos também. E eu fui me deparar com a mosca. E a mosca, que é difícil de você pegar, de você dar um tapa nela. A mosca, que por sinal tem uma convertida, eu acho que ela está meio desviada, que faz um tempo que ela não aparece. Não sei se vocês se lembram que de vez em quando eu estou pregando e não aparece uma mosca aqui. Eu nunca consegui dar um tapa bem dado no pé do ouvido dela. Eu tento, mas não consigo. Aí eu fui entender o porquê. Ela é toda peludazinha. E cada pelo da mosca é como que um mini sensor, um mini radar. E ele avisa para a mosca qualquer deslocamento do ar perto dela. Então se ela está aqui e você ameaça, não é assim que você faz? Bem lentamente. Você não vai com a mão bem devagar, e mesmo assim você não consegue, porque no momento que você está fazendo isso, você está deslocando o ar, e estes pelinhos da mosca, os sensores avisam para ela: vem bordoada para o teu lado, e ela vaza. Por isso que a gente tem a maior dificuldade para pegar uma mosca, para dar um tapa nela. Por isso. Quem foi que deu essa habilidade a ela? Deus. Deus colocou cada um daqueles pelinhos para funcionar como um sensor, como um radar para ela. Deslocou o ar, ela fala: lá vem tapa, e ela sai. Aí eu fui atrás de um outro animalzinho, curioso, camaleão. É lindo demais. Como é que pode o camaleão tomar a cor de um ambiente? Como é que isso acontece? Muito bem. Se o camaleão está num determinado ambiente, a luz bate naquele ambiente, naquela cor, e reflete aquela cor do ambiente na retina do camaleão.
Essa informação vai para o cérebro dele, e imediatamente o cérebro dele descarrega hormônios que são levados pela corrente sanguínea do camaleão e vai para toda a pele dele, mudando a sua cor em fração de segundos. É involuntário. Eu até pensei que ele decidia, vou ficar vermelho. Jogo do Brasil, vou ficar verde e amarelo. Mas não, ele não escolhe, ele não define. Simplesmente a luz bate no ambiente, joga aquela cor para a sua retina, avisa o cérebro descarrega o hormônio que é levado pelas correntes sanguíneas até chegar em toda a pelezinha do seu corpo e ele muda de cor. Camaleão. Para quê? 2 motivos: para ele se defender dos seus predadores e para ele passar desapercebido diante dos insetos que ele quer comer. Ele fica ali na dele, o inseto chega perto, não o viu porque ele está camuflado e ele só faz jogar a língua para fora. Ele se alimenta através desse recurso que lhe foi dado. Ele se disfarça no meio daquele ambiente. Gente, nós ficaríamos impressionados com outros tipos de animais, de curiosidades, de coisas que Deus colocou nos animais para eles se manterem vivos, para eles se alimentarem. Agora imagine, você acha que só comigo e com você seria diferente? Por isso a pergunta de Jesus. É como se Jesus dissesse agora, vamos traduzir mais ou menos assim: olha, se o Pai Celestial colocou essa condição do pássaro tirar o ferrão da abelha para comer, se colocou no pássaro essa condição dele encher o seu papo de pedrinhas para poder ajudar a triturar o alimento, se ele aprendeu a encher de comida o papo e não engolir, mas chegar com o seu filhote e abrir o biquinho, e o filhote coloca o biquinho lá dentro do bico do pai ou da mãe, para poder tirar o alimento que está guardado no papo. Aí Jesus está dizendo, se ele fez isso com os pássaros, vocês não têm mais valor que o pássaro? Ele está dizendo assim, se ele colocou esse potencial, se ele deu essas habilidades aos pássaros, se ele deu essas habilidades ao camaleão, a mosca, ele também não dará habilidades a você? Ele também não colocou dentro de você potencial para se alimentar, para resolver problemas, para sair de determinadas situações? Às vezes, nós estamos olhando para todos os lados, querendo encontrar uma resposta para algum problema que a gente está enfrentando, e Deus já colocou a resposta para isso dentro do nosso coração. O Senhor já deu a habilidade nas nossas mãos para vencermos determinadas coisas e nós não estamos percebendo. Na grande verdade, algo para a gente refletir. O Deus que ensina a planejar não nos teria feito sem planejamento. Ele já colocou em nós as condições necessárias para vencermos. O nome disso é potencial. E o potencial, gente, não é aquilo que nós já fizemos. Tudo que nós já fizemos deixou de ser potencial. Potencial é o que está represado em nós. Potencial é o que ainda não veio para fora. Potencial é aquilo que ainda não ficou evidente aos nossos olhos e aos olhos daqueles que nos cercam. E nós estamos cheios disso. Mas existem diversas barreiras para a gente crer nisso. Existem diversas barreiras para a gente deixar isso vir para fora na nossa vida. Infelizmente. Esse potencial, ele faz parte da proposta de Deus na nossa criação. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 11, nós encontramos, eu diria que uma revelação do princípio de Deus
em relação a algo que ele cria. O que não pode faltar em algo que foi feito pelas mãos de Deus? Gênesis 1:11. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. Ou seja, tudo que Deus cria, tudo que Ele faz, Ele já coloca naquilo que Ele criou, Ele já coloca naquilo que Ele fez, a condição de crescer, de se multiplicar, de frutificar. Só com você seria diferente? Não. Deus já deu a você a condição de você crescer, a condição de você multiplicar, a condição de você frutificar. Você não existe para viver apenas em si mesmo e para si mesmo. Você existe para glorificar o nome do Senhor. Nas vitórias, nas coisas grandes que Ele tem para fazer na sua vida, o nome dEle será glorificado. No Salmo 139, verso 16, que eu gosto tanto de repetir para vocês, Davi está falando sobre isso. Ele está dizendo: o Senhor me conhecia antes que eu fosse um embrião, e todos os meus dias já foram escritos antes que qualquer um deles existisse. Olha lá em cima, o Senhor já havia planejado você. Sabe você que até hoje tem um sentimento ruim, porque você ouviu uma conversa da sua mãe com uma tia sua, dizendo que você não foi planejado? Dizendo que você foi um acidente? Sabe você que um dia acabou vendo uma fotografia do casamento do seu pai com a sua mãe, e você viu uma criança linda lá na foto, e ficou perguntando quem era, e todo mundo desconversou? Porque era você? Sabe? E aí você pensa: eu não fui planejado não, pastor, eu sei o que você está dizendo. Talvez até você não tenha sido planejado pelo seu pai e pela sua mãe. Talvez o cálculo deles falhou. Talvez para eles você foi um acidente. Mas você foi planejado por Deus. Por isso você veio a esse mundo. Por isso que o verdadeiro cristão é contra o aborto. Porque Deus planejou você. Ainda que o ser humano não tenha planejado, Deus planejou você. Por isso você está aqui. E tudo aquilo que Deus faz, como eu acabei de dizer, Ele coloca naquilo que Ele criou a própria condição de crescimento, frutificação e multiplicação. E isso está dentro de você. Você nasceu para crescer. Você nasceu para multiplicar. Você nasceu para glorificar o nome do Senhor. Você nasceu para ser grande, meu irmão. A sua vitória exalta o nome do Pai, porque você é criação do Pai. Você é plano de Deus, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Diga graças a Deus. Olha para o teu irmão e diga: isso é comigo. Isso é comigo. Glória a Deus. Aleluia. Agora escute bem uma coisa. O pessoal de cima não disse, só os aqui de baixo que diz. Diga para quem está do teu lado, diga: isso é comigo. Diga para ele aí: isso é comigo. Isso. Agora, escute uma coisa. Para que a gente possa entender o potencial, a gente precisa entender que esse potencial, ele não nos foi dado apenas para a nossa vida. Esse é o grande problema. Até mesmo entre o povo cristão, quando se fala sobre potencial, sobre crescimento, a pessoa se enxerga grande. Ela não consegue compreender que Deus quer que ela cresça
para que outros sejam abençoados, para que o nome dele seja glorificado. O nome dele. Geralmente as pessoas têm um hábito de pedir algo grande para Deus, e até fazem assim: se o Senhor me der isso que eu estou pedindo, eu vou até fazer isso aqui, eu vou até dar isso aqui. Meu irmão, fazer isso não é o problema. Sabe, você que está esperando uma grande causa ser resolvida e vir uma alta soma de dinheiro na sua mão, e você fazer um voto: porque disso aqui eu sou dizimista, então disso aqui eu vou tirar o dízimo, disso aqui eu vou dar uma oferta para a minha igreja. Sabe, não é o errado, mas o problema é que isso não é o tudo que Deus quer. Não é isso que nós temos que fazer. Deus quer te abençoar e colocar coisas grandes na sua mão, seja soma em dinheiro, seja vitória judicial, seja felicidade na sua vida sentimental, seja uma bênção para dentro da sua casa, seja libertação para membros da sua família. Deus quer fazer isso, entenda, para que o nome dele seja glorificado naquilo que aconteceu. O que você vai fazer com aquilo que ele te deu é consequência da sua maturidade espiritual, da sua obediência, da sua fidelidade, da sua vida com ele. Você está entendendo isso? É algo um pouco difícil da gente traduzir em palavras, mas tem gente que ele faz assim como que um acordozinho com Deus, sabe? Senhor, se o Senhor me der essa alta soma em dinheiro que eu estou esperando receber, eu vou separar isso para a minha igreja, é uma oferta, é o meu dízimo. Deixa eu te dizer, isso é tua obrigação. Então não é isso que mexe com Deus. O que mexe com Deus é quando você diz: meu Deus, se o Senhor me der essa bênção, isso daqui vai glorificar o teu nome. As pessoas vão ver que foi uma ação tua. Eu vou fazer questão de dizer que foi o Senhor que fez, e o teu nome será glorificado. Deus fala: estou nesse negócio. Eu estou nesse negócio. A glória tem que ser dada a Deus, e não buscar o potencial de crescer, de ser isso e ser aquilo, para que, se Deus me abençoar, vou até lembrar de ti, Senhor, porque eu não sou uma pessoa mal agradecida. Que lembrar de ti? Você não é nada sem Deus. Você não é nada sem Ele. Não é para a gente, sabe, como que fazer um favor, e às vezes até de forma orgulhosa. Senhor, você está vendo aí? Eu falei, prometi, está aí, ó. Aí, o que eu prometi está aqui, ó. E Deus fala: deixa de conversa, rapaz. O tudo é meu. Estou deixando você usar, mas o tudo é meu. Glorifique o nome do Senhor em tudo que você fizer, em cada talento. Você sabe tocar esse instrumento aqui? Que cada acorde seja para glorificar o nome do Senhor. Você sabe mexer aqui com símbolos retumbantes? Que cada batida num instrumento desse seja para glorificar o Senhor. Você sabe soltar a sua voz e cantar? Você sabe fazer falsete? Pois tudo que você fizer, que seja para a glória do Senhor. E tudo isso, de alguma forma, se reverterá em benefício para você também. Lógico, por que não? Lógico, também vai reverter em benefício para você, mas em primeiro lugar, que seja para a glória de Deus. É isso que eu estou querendo dizer aqui nessa segunda parte. Você pode até desenvolver talentos e habilidades, sem que seja diretamente para Deus, mas você nunca vai ser de verdade feliz com isso que você está fazendo, porque você não estará vivendo para o propósito que foi criado. Paulo era um tremendo de um orador, mas um dia ele disse assim: ai de mim, se não pregar o evangelho. Alguns entendem que ele estava falando de algum castigo que Deus daria a ele. De jeito nenhum. Ele está falando em relação a ele mesmo. Ele está querendo dizer assim: coitado de mim, bobo que seria eu, se eu não soubesse que isso que Deus me deu, é na verdade para ser devolvido a Ele,
Por isso ele diz: ai de mim se eu não pregar o evangelho, eu serei uma pessoa incompleta, eu serei uma pessoa infeliz. É isso que ele estava querendo dizer, porque o propósito de Deus para a sua vida, registrado lá em Atos 9,15, era esse: vá, porque este é para mim um vaso escolhido, para pregar o evangelho, as boas novas, aos gentios, aos judeus, à casa de Israel e aos reis. Esse era o propósito de Deus para a vida dele. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Aí você pode estar dizendo assim: pastor, que bênção, né? Esse negócio de potencial, todo mundo tem, mas em mim, pastor, será que tem? Ah, eu me conheço, eu sou tão falho, eu sou tão pequeno. Alguns chegam a dizer: eu não sou nada. Sempre Paulo, né, para desvendar as coisas da alma. Paulo e Davi, esses dois caras na Bíblia. Eu fico pensando, como é que ia ser se a gente tirasse esses dois camaradas da Bíblia para a gente entender as coisas do ser humano. Aí Paulo, em 2 Coríntios 4:7, sabe o que ele diz? Ele diz que na verdade nós recebemos um grande tesouro, mas esse tesouro é depositado num vaso de barro. É isso que nós somos. Somos um vaso de barro, mas exatamente para que aquilo que é colocado em nós é que seja valorizado, e não nós mesmos. Eu vou te dizer algo que você precisa prestar atenção e ter boa vontade para entender. Sabe que eu acho que às vezes Deus permite que os defeitos de uma pessoa que você admira apareçam para que toda a glória seja dada a Deus. Às vezes nós temos o ledo engano de imaginar que o nosso pai é perfeito, que a nossa mãe é perfeita, que um pastor é perfeito, que um patrão que a gente tem é perfeito, que um amigo é perfeito, porque a gente está encontrando dons de Deus se manifestando na vida dessas pessoas. Olhamos para os nossos pais e achamos assim que os nossos pais são perfeitos, porque Deus tem dado dons próprios aos pais para que eles nos eduquem. Num determinado momento a gente descobre que isso não é verdade. Pois eu te digo, graças a Deus, porque fica claro que é dom de Deus se manifestando por graça e não por merecimento. Por que você acha que Davi, o único homem da Bíblia que recebe esta referência, o homem segundo o coração de Deus, por que justo esse homem, a Bíblia faz questão de mostrar tanto as suas falhas? Para que a gente perceba que tudo que aconteceu na vida de Davi era pura graça de Deus, e a Ele toda honra, todo louvor e toda glória. Sabe o que Paulo diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28? Que nele, no Senhor Jesus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Quer que eu traduza isso para você? Sem Jesus nós não somos nada. É isso que Paulo, o grande pequeno, porque Paulo significa pequeno, o grande Paulo, aquele camarada que traçou a espinha dorsal teológica da igreja primitiva, um homem de um conhecimento extraordinário, um poliglota, um orador fora do comum, cheio da unção e do poder de Deus, a ponto de ressuscitar gente que morria, de curar pessoas,
um homem cheio de poder, cheio de conhecimento, mas ele tinha plena consciência de que ele, sem Deus, era um trapo de imundície. Era isso que ele falava de si mesmo. Tinha coragem de escrever o que escreveu em Romanos, no capítulo 7. Algo que é discutido até hoje pelos psicólogos da modernidade. Quando ele tem coragem de dizer assim: o mal que eu não quero fazer, este eu faço. O bem que eu desejo fazer, esse eu não consigo. Miserável homem que eu sou. Você está entendendo? O potencial só pode se desenvolver na pessoa que tem esse tipo de consciência, e não em quem se acha. Já que o potencial deverá se manifestar para a glória de Deus. Então, por isso nós precisamos ter esse entendimento. Você quer que o seu potencial, aquilo tudo que nós falamos no início, venha para fora? Esse poder de você resolver problemas que você está enfrentando? Esse poder para crescer, para ser um vencedor sobre todas as áreas da sua vida? Amém. Mas então que isso tudo seja, em primeiro lugar, para a glória do Altíssimo, a quem eu peço que vocês deem uma salva de palmas. Glória de Deus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus. Aleluia. Agora, tudo isso que eu falei enfrenta inimigos internos e externos para se manifestar. E aqui eu confesso a vocês que é o momento da minha frustração, porque eu vou começar a falar de uma coisa que eu não tenho como terminar hoje. Por isso eu peço a vocês a sua paciência e o seu entendimento. O que eu falei até agora, dá para a gente botar um ponto. O que eu vou começar a falar agora, que já é a conclusão de hoje, é na verdade apenas o começo de um novo assunto. Tudo sobre a máxima vitória, a vitória máxima. Então vamos lá. Primeiro inimigo que nós enfrentamos do nosso potencial: desobediência, pecado. Por que eu coloquei esses dois juntos? Para a gente tentar entender que nem sempre a desobediência poderá ser chamada necessariamente de pecado. Quer ver um exemplo? Você recebe um convite para mudar de emprego, e como você é um servo de Deus, tudo você consulta ao Senhor. Então você colocou isso diante do Senhor. Deus não traz conforto nenhum ao teu coração para essa mudança, ainda que a proposta que ele fizer é para ganhar um salário muito maior, e vai ganhar muito mais vale não sei o que, e ticket não sei de que lá, mas ainda assim o seu coração não se conforta com isso. O seu conforto, a paz no seu coração está naquele lugar onde você continua trabalhando. Aí você pede para Deus usar pessoas para tratar com você. Meu Deus, confirma, Pai, me dá sinais, eu preciso, eu não quero fazer nada errado. Você vem para a igreja, o pastor não tinha nada que tratar desse assunto, entrou bem nesse assunto hoje, tratou, e você recebeu. Você fala: pronto, é comigo, não tem mais ninguém aqui nessa igreja hoje. O pastor está sendo usado para tratar comigo, a palavra está sendo confirmada, tem paz no meu coração de que não é para eu ir. Aí você sai daqui, tem um irmão que chega com você, ora com você, e na oração o irmão apresenta isso novamente. Você fala: pronto, está muito certo, é isso mesmo. Você abre a Bíblia e está lá a palavra de Deus confirmando, e mesmo assim você vai e faz o que não devia fazer, o que Deus disse que não era para fazer, e você começa a ir para um outro lugar e trabalhar num outro lugar, seguindo apenas, sabe, as aparências das coisas e não aquilo que Deus havia colocado no seu coração. Eu não posso dizer que você pecou, porque para eu entender isso como pecado, eu costumo imaginar assim: você chegando na fila do céu, na porta do céu, aí tem um anjo, você não entra. Por quê? Porque você saiu daquele lugar que trabalhava, foi trabalhar naquele outro. Quem trabalha lá não entra aqui no céu. Eu não consigo imaginar o anjo fazendo isso, então eu não posso chamar isso de pecado, mas eu chamo isso de desobediência. O pecado já vai mais longe. O pecado é aquilo que vai te afastar da presença de Deus. E todas as vezes que você estiver afastado da presença de Deus por causa do pecado,
os seus potenciais, ou o seu potencial está barrado, meu irmão. Porque se você não tem comunhão com o dono do potencial, não tem como o potencial se desenvolver na sua vida. Não com o propósito real, não com o propósito exato. Então, das duas formas, isso é atraso. Na grande verdade, como nós colocamos aqui, a desobediência, e pode entender também o pecado, sempre desperdiça o potencial e retarda a consecução de metas. Portanto, nós temos que deixar de ser teimosos. Tem gente que não avança na vida porque é desobediente. Teimosia pura. Deus falou, alguém orientou. Olha, gente, isso aí acontece, sabe, numa área muito comum na vida dos jovens: relacionamento. Em relacionamento isso acontece muito. O pai falou, a mãe falou, às vezes até a mãe do rapaz falou: ó, é meu filho, viu, mas ó, todo mundo falou. Deus mandou Gabriel, veio pessoalmente e falou com a pessoa: ó, é fria, é bucha, o que importa é o amor. Né? Aí atrasa tudo na vida da pessoa. Mas é um namoro, não é casamento ainda, tá bom, mas atrasou a vida. Quantas pessoas que chegam ao final de um relacionamento e olham para trás e dizem assim, ó, pura, completa para mim, vá, perda de tempo. Você olha para trás e percebe que você não agregou nada, não acrescentou nada na sua vida aquele relacionamento. Antes, pelo contrário, só tirou de você, só atrapalhou sua vida. E quando você vai puxar pela memória, você não entrou naquela situação sem aviso. Você foi avisado, você foi orientado, mas a sua teimosia, a sua desinteligência acabou te conduzindo a isso, né? Então, a desobediência, o pecado, atrasa o nosso potencial de se desenvolver. Segunda coisa, o medo. Mas hoje eu quero falar do medo de uma forma diferente, porque eu tenho falado muito sobre medo aqui. Hoje eu quero te falar do medo a respeito da seguinte forma. Geralmente quando pensamos no medo, e como cristãos, estamos imaginando assim, bom, se eu tenho medo, eu preciso deixar de ter medo. Você não precisa deixar de ter medo. Medo é juízo. Medo é juízo. A gente precisa ter medo. O medo nos livra de uma série de coisas. O medo aumenta a nossa cautela. O medo aumenta o nosso planejamento das coisas. O medo é bom. Só que o medo que eu não preciso tirar, eu preciso superar por outros sentimentos. Você quer ver um versículo que as pessoas leem e não entendem? A Bíblia diz assim, ó: o amor lança fora todo o medo. Mas como é que o amor, um sentimento tão, pacato, não é nem paixão que a Bíblia está falando, a paixão é mais violenta, o amor é uma coisa mais serena. Como é que o amor, que a gente já fala assim, amor, pode vencer o medo? Já é diferente. Medo é medo. Se você prestar atenção, medo já começa forte, Medo. Amor, ele fica forte no final. Amor. Como é que um pode enfrentar o outro? Vou te explicar, simples assim. Pegue uma senhorinha de 1,5 metro de altura, franzina, com um bracinho magrelinho, umas perninhas de sabiá, e vá mexer com o filho dela, e vê se você aguenta a pancada. Se mexer com meu filho, eu viro uma leoa. Mães, eu estou certo ou não? Mexe com o filho para ver. Mexe para ver um negócio. Diga para minha mãe alguma coisa a meu respeito, que ela não goste. Uma vez, 2 senhoras sentadas lá atrás, próximas da minha mãe, sem saber que ela era minha mãe, criticaram a minha gravata.
criticaram a minha gravata. Quase que a minha mãe deu uma gravata na irmã. Isso porque criticaram a gravata. Imagine, se elas falassem mal de mim, perto da minha mãe. E olha o toco de gente. Mas provoca para ver uma coisa. Entendeu agora? O amor lança fora todo medo. O amor dessa mãe faz com que ela enfrente um gigante, uma fera. Não tem tamanho, não tem perigo, não tem nada. Ou seja, o amor supera o medo. Isso quer dizer que se você tem medo de alguma coisa na sua vida, meu irmão, ele não precisa ser retirado da sua vida, porque todo mundo tem medo. Ele precisa ser superado por outros sentimentos, por outras ferramentas. Ele pode ser superado pelo amor, ele pode ser superado pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Diga graças a Deus. É assim que a gente consegue superar o medo. Todos nós temos. Olha a pessoa mais corajosa que você imaginar e pensa, essa pessoa não tem medo, por quê? Porque ela é corajosa. Não, ela conseguiu ter sentimentos dentro dela que superaram o medo e por isso ela consegue fazer. Por último, hoje, desânimo. O desânimo, gente, ele se manifesta de duas formas, basicamente. Primeiro, o desânimo se manifesta quando você está esperando alguma coisa acontecer por um período que já fugiu da sua expectativa, já fugiu do seu planejamento. Então bate o desânimo, porque para você está esperando demais, porque para você está atrasado, porque para você fugiu do que você pensava. Então vem o desânimo. Ih, rapaz, estou esperando isso há tanto tempo que eu já me desanimei. A segunda coisa que faz com que o desânimo se manifeste são as várias tentativas frustradas de alcançar alguma coisa. Quando você tenta a mesma coisa várias vezes e não consegue, a tendência é de que você fique desanimado. Só que você vai ficar espantado com a receita que eu vou lhe dar. Olha a maneira de vencer o desânimo. Ei, bora fazer isso daqui, rapaz, porque isso aqui agora vai dar certo. Ah, rapaz, eu não vou porque eu estou desanimado. Ah, você está desanimado e vai fazer, vem cá comigo. Ah, hoje eu não sei, rapaz, eu não sei se eu vou no culto porque eu estou meio desanimado. Ah, meu irmão, você está desanimado? Estou, então vamos para o culto adorar a Deus. Sim, mas você não ouviu, eu estou desanimado. Sim, eu ouvi, mas vamos para o culto adorar a Deus. Olha, o que você acha da gente voltar a fazer isso aqui? Não vou não, rapaz, porque eu já estou desanimado. Ah, é? Está desanimado? Estou. Então venha cá, vamos fazer. Eu estou querendo lhe dizer que não se tem diálogo com desânimo. Ah, fulano está tão desanimado, pastor, deixa eu bater um papo com ele para ver se eu mudo. Quem vai mudar é você. Não troque ideia com desanimado, ele vai vencer você. Ele vai falar então, e você, pois. Não conversa. O remédio para o desânimo é a ação. Você está desanimado? Comece a adorar a Deus. Não é conversa de crente não. Você está desanimado? Comece a adorar a Deus. Desanimado mesmo. E você vai ver se esse desânimo vai permanecer. Você está desanimado? Comece a correr atrás de alguma coisa que você precisa para a sua vida. Mas com desânimo, vai arrastando ele atrás de você. Mas faça. Quando você começa a ter essa atitude com o desânimo vai desaparecer. Se entregue para ele para você ver. Cisme de procurar ajuda, principalmente em gente errada.
Ai, fulano, vem cá que eu preciso te falar as coisas que estão me acontecendo. O outro chega e fala: ô, rapaz, foi bom você falar, porque comigo está do mesmo jeito. Um encosta no outro, o outro encosta no um, e os dois não saem do lugar. Você me escora daí? Escoro. Você me escora daí também? Escoro. E fica os dois, um escorado no outro, e não sai do lugar. Não existe diálogo, conversa, nhenhenhê, com desânimo. A vida é curta, você não tem tempo para isso. Amém? Ah, mas muita coisa já deu errado, meu irmão. Ah, Jesus, tem tanta coisa que já deu errado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta. Mas sempre você vai ouvir a história de que no final deu certo. Mas para mim ainda não deu. Não é final ainda, meu irmão. Vai em frente no nome de Jesus. Tem uma canção antiga, acho que é do Matos Nascimento, que ele dizia: quer vitória? Vai chorando, geme e chora de novo, chora 2 vezes. Quer vitória? Quem é que lembra? Sofrendo? Ixi, é pior do que eu esperava, né? Mas eu gosto desse vai. Eu gosto é desse vai. É melhor do que ficar. Quer vitória? Fica parado, sofrendo, geme, chora. Vá, vá adiante, porque é assim que as coisas acontecem. Quer ver como é bíblico isso? E estes sinais seguirão aqueles que crerem. Se fala dos sinais seguir, eu tenho que estar em movimento. Pastor, mas eu não consigo me movimentar exatamente porque eu estou desanimado. Ah, já esqueceu? Atos 17, 28. Nele é que eu vivo, nele eu me movo e por ele eu existo. Você se move pela força do Senhor e não pelo ânimo ou desânimo que você tem. O Senhor é que te põe em pé e preparado para vencer todas as batalhas. Aleluia! Por falar em ficar em pé, fique em pé na presença de Deus. Eu espero que esta palavra tenha tocado no teu coração. E gostaria de pedir a você que de alguma forma você faça esta mensagem chegar também ao coração de outras pessoas. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, Deus que conhece a necessidade dos nossos corações, Deus que sabe de tudo que precisamos, de tudo que necessitamos. Eu quero pedir nesse instante que a tua mão esteja estendida sobre a vida de cada um dos teus filhos e que de uma forma especial a bênção da cura divina, a bênção da libertação, da prosperidade e acima de tudo a bênção da salvação se manifeste na vida de cada pessoa que me ouve e que me assiste neste momento. Que a tua graça poderosa se manifeste de tal forma que o teu nome seja glorificado por cada uma das maravilhas que estiver agora mesmo acontecendo nestes corações. É o meu pedido e por crer em ti, já estou te agradecendo, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estaremos juntos numa próxima oportunidade, se Deus disser que sim. Até lá, em nome do Senhor Jesus.